Saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero aqui falar um pouco hoje sobre predestinação, né? É entendido ou tem muitas vezes esse conceito de predestinação e é comum a gente ver até os irmãos testemunhando nos púlpitos ou falando em conversas ou até pregando para as pessoas que não são crentes, os descrentes, aqueles que ainda não aceitaram ainda Jesus Cristo. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem que Deus tem um plano na sua vida, mas que a pessoa ande por andar, faça o que fizer, Deus vai executar aquele plano, dando a ideia de que a pessoa não precisa fazer nada, mas que Deus é quem vai fazer tudo, dando assim uma ideia de que ele, na verdade, pode até viver uma vida irresponsável, uma vida distanciada de Deus, mas que mesmo assim vai ser salvo, sem precisar nenhuma atitude da parte dele. Ou trazendo também outro pensamento de que Deus tem um grupo seleto de pessoas, né? Que é uma certa teoria que prega isso, como se Deus tivesse um grupo seleto de pessoas, né? Como quando Jesus diz que são muitos chamados e poucos escolhidos, esses muitos chamados e poucos escolhidos não está se referindo à salvação, mas está se referindo ao trabalho no reino de Deus. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos para determinadas funções, para chamados específicos, né? Nem todos que Deus chamou, ele vai dar uma habilidade, né, específica para uma coisa. A própria palavra de Deus diz que o Espírito Santo é quem reparte, né? Há uns que são mestres, outros que são doutores, outros que são pastores, uns são evangelistas. Então alguns têm os seus dons, as suas habilidades, e essas pessoas, eles, na verdade, Deus está se referindo a essas pessoas em que eles são muito chamados, o chamado de Deus é para todos. Agora, para o trabalho no reino é diferente, são poucos, né? Que não é todos têm o mesmo chamado, né? Por isso que é muitos chamados e poucos escolhidos, e não está se referindo a salvação, não se diz respeito à questão salvífica, né? Mas Romanos 8:30, Paulo diz que Deus predestinou, e aos que ele predestinou, ele chamou. E aos que chamou, ele também justificou, né? O ato da justificação é no momento da conversão, da entrega, do arrependimento, em que a pessoa se lança aos pés de Jesus e resolve ter uma nova vida com Cristo. Decide isso, então vem a justificação, o Espírito Santo de Deus passa a habitar naquela pessoa. E Paulo aqui está deixando bem claro que essa predestinação não é aquela predestinação em que a graça é irresistível. Isso não é uma verdade, não faz sentido, porque a graça de Deus é resistível sim. Não é todo mundo que aceita a graça de Deus, nem é todo mundo que quer ela. Porque a graça de Deus, Deus derrama sobre a vida daquele que o aceita, daquele que quer, daquele que se rende ao senhorio de Jesus Cristo e quer seguir a sua palavra e quer viver uma vida diferente, novidade de vida, na verdade, ser uma nova criatura que deseja nascer de novo. Então, quando alguém deseja isso e toma uma atitude na sua vida de ser assim, a graça de Deus ela é derramada naquela vida. Mas se alguém não quer, então essa graça ela é resistível sim, ela não é irresistível, né? Porque o ser humano pode endurecer o coração e resistir. Muitas pessoas até dizem ou ensinam assim, ou por isso que eu acredito que a maioria crê dessa forma, em dizer, tem um dia que Deus me tocou e por isso que eu aceitei, que eu fui servir, que eu levantei minha mão e disse que queria Jesus, né? Foi o dia em que Deus me tocou. Na verdade, Deus toca sempre.
Sempre Deus fala, de todas as formas. Aquele foi o dia que você quis, que você deu ouvido. Não foi o dia que Deus te tocou. Todos os dias Deus te toca, ou te tocava. Todos os dias Ele falava, através da sua palavra, através até de uma canção, através até de uma postagem de alguém numa rede social, de um panfleto, de uma placa de outdoor. Há várias formas de Deus falar, de alguém, de uma criança do seu lado, se comunicando. Então, há inúmeras maneiras de Deus falar. E o que acontece? Acontece o seguinte, que essa predestinação de Deus é aqueles que o escolhe, aquele que Ele chama e aceita o projeto de salvação na sua vida. E aceitou o projeto, aceitou a proposta de Cristo, porque Cristo é assim. Cristo Ele não impõe, Cristo Ele propõe. Cristo Ele não impõe um modo de vida para mim e me obriga a servi-lo. Ele propõe. Agora eu, como pessoa, como ser humano, decido se eu vou querer isso ou não. E ao decidir escolher estar com Cristo, aí sim eu tenho que seguir as suas diretrizes, e aí é onde entra a predestinação. Porque aí aqueles que Ele chamou, Ele também predestinou, está predestinado à vida eterna. Predestinado até quando? Qual é o prazo de validade para isso? Para sempre? Eu posso fazer o que eu quiser agora, viver uma vida desregrada e eu vou estar salvo? Não. Essa predestinação vale até o momento em que eu me mantiver firme na sã doutrina do Senhor, na sua palavra, guardando ela dia após dia e me santificando. Então é aí que funciona a predestinação. Existe sim a predestinação. Essa teoria é verdadeira dentro das Escrituras. Só que dentro da palavra de Deus, aqui em Romanos 8,30, mostra o seguinte, que ela funciona para aqueles que escolhem Jesus. Se você escolhe Jesus, Ele te escolhe, Ele te aceita, e a predestinação, você está predestinado. E aqueles que foram chamados, Ele diz, Ele também justifica, é justificado. Então, é assim que funciona. Não é a pessoa vivendo a vida desregrada, de todo jeito, irresponsável, resistindo à graça de Deus, se rebelando contra o Senhor e Deus. Deus tem um plano, Deus vai cumprir. Mas vai cumprir se você se arrepender, se mudar de ideia, né? Se realmente mudar de direção e reconhecer isso e arrepender-se, então o plano é executado. Por que o plano de Deus foi executado na vida do apóstolo Paulo? Porque Paulo se rendeu ao chamado, né? Deus não converteu Paulo, Paulo que procurou se converter, mudar de direção. Jesus apresentou o projeto a ele, um projeto lindo que Deus tinha na vida dele. Agora ele ia escolher, ou se ele ia, Jesus falou com ele, se ele ia, dura coisa é para ti. Deus alertou ele, porque Jesus ele mostra, ele faz a proposta, ele mostra. Mostra o que vai dar certo na tua vida, e o que vai mudar a tua vida de vez, e o que vai deixar ela do mesmo jeito não, vai deixar ela pior, né? E assim ele disse para Saulo, né, no caminho de Damasco, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Enquanto Jesus estava falando para ele, enquanto tu se bater, ficar se debatendo aí, se rebelando contra o aguilhão, tu vai ficar se furando, tu vai se machucar. E vai ser duro para ti, vai ser sofrimento, tu querer lutar comigo, porque tu está me perseguindo, não é a igreja. Então Saulo se rendeu ao chamado e ele disse, o que é que eu tenho que fazer? Né? O que é que eu tenho que fazer? Aceitou a proposta. Quando o ser humano aceita a proposta, aí sim vem a predestinação na sua vida. Ele está predestinado aos céus, está predestinado à eternidade. Que Deus em Cristo vos abençoe. Deixa aí o seu like, deixe sugestão de vídeo, clica aí na setinha, compartilhe para o máximo de pessoas, amigos, parentes e vizinhos, e que essa palavra ela possa chegar a muitos corações. Só tenho a agradecer a Deus e pedir que Deus abençoe sua vida de forma poderosa, que você possa andar em novidade de vida e aproveitar a graça de Deus e se santificar dia após dia, porque Jesus está às portas a voltar. Amém.